Começando em número 10. À primeira vista, parece a maior maldição que um nascido no mundo dos feiticeiros poderia carregar. Um corpo completamente vazio, incapaz de manipular uma única gota de energia amaldiçoada. Mas essa ausência é, na verdade, o pacto mais cruel já firmado. Em troca de zero energia, o portador recebe um corpo humano elevado ao impossível. Força, velocidade e durabilidade sobre-humanas que humilham feiticeiros lendários. Touji Fushiguro, o feiticeiro matador, era tão vazio de energia que se tornava invisível ao sexto sentido de Gojo. E por isso conseguiu o impensável, derrubar o feiticeiro mais forte do mundo com aço e músculo. Décadas depois, Maki Zenin desperta a mesma maldição abençoada e passa a trocar golpes físicos puros com o próprio rei das maldições. Se a restrição celestial prova que o vazio pode matar, o próximo poder prova que as maldições derrotadas nunca descansam de verdade. No número 9, um poder que transforma um único feiticeiro num exército ambulante. À primeira vista, é apenas mais uma técnica de captura. Mas na prática, é a escravidão de tudo o que existe de mais sombrio neste mundo. A manipulação de espíritos amaldiçoados permite capturar maldições derrotadas e comandá-las como tropas próprias, um arsenal vivo que obedece a um só mestre. Suguru Geto refinou isso ao limite do grotesco. Engolia as maldições como se fossem comida e mantinha centenas de espíritos prontos para serem lançados a qualquer instante. Mas o verdadeiro horror veio quando Kenjaku, vestindo o cadáver de Geto como roupa, usou essa técnica para abastecer o incidente de Shibuya, despejando hordas de maldições e exércitos de humanos transfigurados sobre uma cidade inteira. Um poder que não cria força, mas rouba a de todos os outros. E se Geto coleciona maldições, o próximo vilão prefere algo muito mais íntimo: brincar com a alma humana. Em número 8, talvez o poder mais cruel de toda a obra. Mahito tem o rosto de uma criança curiosa e o sorriso de quem ainda está aprendendo a existir. Mas por trás dessa inocência vive o ódio puro da humanidade contra si mesma. Sua técnica, a transfiguração ociosa, não corta carne, nem quebra ossos. Ela reescreve a própria alma com um simples toque. Quem ele encosta vira argila viva, corpos remodelados em monstros disformes, membros retorcidos, rostos derretidos. E quando ele aperta a alma com força suficiente, a vítima morre na hora, como quase aconteceu com Nobara. O horror é que Mahito evolui matando. Ao compreender a essência da própria alma, desperta o corpo espiritual instantâneo da matança distorcida, transformando o próprio ser numa arma fluida e imparável. Um poder que ataca o que ninguém consegue blindar. E se Mahito destrói a alma, o próximo poder faz o oposto absoluto. Desfaz qualquer ferida que deveria ser fatal. No número 7, um poder que desafia as próprias leis da física. Yuki Tsukumo parece despreocupada, brincalhona, quase descompromissada com o peso de ser uma das 4 feiticeiras de grau especial. Mas essa leveza esconde a técnica mais destrutiva em conceito de toda a série. Sua estrela furiosa adiciona massa virtual sem limite ao seu próprio corpo e ao seu Shikigami Garuda, fazendo cada golpe carregar o peso esmagador de um corpo celeste. Contra Kenjaku, ela dominou o corpo a corpo, quebrou a guarda dele e tornou o conceito de massa tão avassalador que nem o Ganesha invocado conseguiu erguer defesa. Mas o ápice é aterrorizante. Ao remover totalmente os limites da massa virtual, o corpo de Yuki se torna uma singularidade gravitacional, um buraco negro vivo, um golpe suicida capaz de engolir o mundo inteiro. E se Yuki adiciona peso à existência, o próximo poder devolve a vida que já havia escapado dela. Em número 6, o poder que separa os imortais dos mortais. À primeira vista, é apenas cura, mas em um mundo onde toda a energia é negativa, dobrar essa energia ao contrário é uma façanha quase divina. A técnica amaldiçoada reversa inverte a energia amaldiçoada negativa em energia positiva, regenerando o corpo em tempo real, fechando feridas no instante em que elas se abrem. Gojo Satoru levou isso ao extremo absoluto. Ele regenera até danos cerebrais, costurando seu próprio cérebro de volta e se tornando praticamente impossível de matar em combate. Sukuna domina a mesma arte e a aplica até em terceiros, recuperando o que deveria estar perdido para sempre. É o fundamento silencioso por trás de cada feiticeiro lendário que sobrevive ao que mataria qualquer um, o seguro de vida dos verdadeiros monstros. Mas se a cura mantém o corpo inteiro, o próximo poder existe justamente para rasgar o que nenhuma cura jamais deveria alcançar.
No número 5, o ataque que tornou possível o impossível. Por toda a série, o infinito de Gojo era uma verdade absoluta. Nada chegava perto dele. Ponto final. Até que Sukuna decidiu carregar nas costas o fardo mais pesado de todos. Vestindo a roda da adaptação de Mahoraga enquanto trocava golpes com Gojo corpo a corpo, o Rei das Maldições aprendeu a cortar o próprio espaço. Combinando seus cortes amaldiçoados, clivar e desmembrar, com a adaptação roubada do Shikigami, Sukuna passou a executar o corte cortador de mundos, uma lâmina que retalha a própria realidade entre ele e o alvo. E então aconteceu o inacreditável. O corte atravessou o infinito e atingiu Gojo Satoru em cheio, perfurando a defesa mais perfeita já concebida na obra. Um ataque que não respeita barreira, distância ou física. Mas para entender como Sukuna roubou esse milagre, é preciso conhecer o Shikigami que se adapta a absolutamente tudo. Em número 4, o Shikigami que aprende a sobreviver a qualquer coisa. Mahoraga, o oitavo Shikigami das 10 sombras, é uma divindade de guerra que nunca foi domada, e seu poder é o pesadelo de todo feiticeiro. Sobre sua cabeça gira uma roda de 8 alças, e a cada volta o corpo de Mahoraga se adapta a qualquer fenômeno ou técnica que já o tenha atingido uma vez. Veneno, fogo, cortes, ataques espaciais, o que o feriu uma vez nunca mais o ferirá. Mas o feito que o eternizou na história é outro. A roda girou 5 vezes completas e fez o impensável. Adaptou-se ao infinito de Gojo, anulando no contato a barreira tida como inviolável. E sua espada do extermínio alterna entre energia amaldiçoada e positiva, tornando-se letal contra qualquer espírito. Um Shikigami que transforma derrota em imunidade. E foi exatamente essa adaptação que abriu caminho para os domínios mais devastadores da série. Começando pelo que tortura a mente. No número 3, o domínio que vence sem encostar um dedo. A expansão de domínio de Gojo Satoru, o vazio ilimitado, não corta, não queima, não esmaga. E é justamente por isso que é tão aterrorizante. No instante em que se abre, ele bombardeia a vítima com informação infinita vinda de todas as direções, forçando o cérebro a processar tudo e nada ao mesmo tempo. O resultado é a paralisia total. O corpo trava tentando executar uma quantidade impossível de comandos, e a mente desmorona sob o peso do infinito. Os números são absurdos. Apenas 0,2 de segundo dentro do domínio enfiam cerca de meio ano inteiro de informação no cérebro do alvo. As vítimas ficam conscientes, mas completamente incapazes de reagir. E em Shibuya, Gojo neutralizou multidões inteiras de uma só vez. Um castigo que aprisiona a alma na própria percepção. Mas existe um domínio que dispensa até as paredes para matar, e ele pertence a Sukuna. Em número 2, o domínio que transformou uma cidade num matadouro. Enquanto outros feiticeiros precisam fechar o espaço para garantir a morte do inimigo, Sukuna despreza essa regra. Seu santuário maligno é um domínio de barreira aberta, com um alcance brutal de quase 200 metros, devastando tudo ao redor sem nem precisar de paredes para confinar a vítima. Uma raridade absoluta que viola os princípios da técnica. E dentro desse alcance, a morte é garantida por 2 cortes. Desmembrar dilacera os alvos sem energia amaldiçoada, enquanto clivar despedaça os que tentam se proteger com ela. E o mais cruel, clivar se ajusta automaticamente à força e à durabilidade do oponente, retalhando até os mais resistentes até virarem pó. Em Shibuya, esse domínio reduziu quarteirões inteiros a escombros e cadáveres em segundos. Um julgamento sem escapatória, assinado pelo Rei das Maldições. E ainda assim, existe um único poder acima dele, o do homem que Sukuna considera seu maior rival. E enfim, na posição número 1, o poder definitivo do feiticeiro mais forte que já existiu. O ilimitado de Gojo Satoru não é apenas uma técnica, é o domínio sobre o próprio espaço. O infinito coloca uma divisão sem fim entre Gojo e qualquer ataque, desacelerando tudo que se aproxima até o infinito, de modo que nada jamais o toca. Uma defesa que na prática é impenetrável. Mas a defesa é só metade da lenda. Azul, o cataclismo, atrai a matéria como um vórtice. Vermelho, o reverso, repele com força violenta. E quando Gojo colide os 2 opostos, nasce o roxo vazio. Uma massa imaginária que avança apagando da existência tudo que cruza seu caminho. Matéria e espaço incluídos. É o controle do espaço em nível atômico.
a fronteira entre o feiticeiro e um deus. 10 poderes que reescreveram as regras do combate, mas apenas um pertence ao homem que parou de medir forças com o mundo, porque o mundo nunca esteve à sua altura. Em Jujutsu Kaisen, o poder não pede permissão. Ele reescreve as regras e decide quem vive. E agora a pergunta é sua. Qual desses 10 você colocaria no topo? Comenta aqui embaixo e se inscreve para não perder o próximo ranking. Comenta seu top 1 e se inscreve para não perder o próximo ranking de Jujutsu Kaisen.